Financiamento de pesquisa. Neste ano de 2019, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fundep da UFMG, completa 45 anos de aprovação pelo Conselho Universitário da UFMG. Para os pesquisadores do país, parece não ter muito o que comemorar, não. O governo federal já anunciou uma espécie de caça às bruxas na educação e na ciência, a Lava Jato da Educação. Além disso, a FAPEMIG, uma das principais fomentadoras de bolsas no estado, anunciou a suspensão de diversos benefícios. Na edição deste mês do programa 2 Pontos, nós vamos debater o futuro do fomento à ciência no Brasil. Fique ligado, o 2 Pontos já está no ar. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. Olá, seja bem-vindo ao programa 2 Pontos deste mês. Nós vamos debater o financiamento de pesquisa no Brasil. No nosso estúdio, a professora da UFMG e membro do comitê diretor do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da Universidade, Ana Paula Fernandes, e o professor da UFMG e diretor da Fundep, Martim Ravetti. Professores, muito obrigado pela presença aqui no programa 2 Pontos. Para a gente começar, como o Martim está lá diretamente ligado à Fundep, eu queria perguntar para o senhor, e depois ouço o comentário da professora Ana Paula também, com certeza, sobre o seguinte aspecto. O que significa financiar pesquisa no Brasil? É um gasto muito alto, é um investimento muito alto? O que é financiar pesquisa no Brasil, professor? Bom dia, obrigado pelo convite. Na verdade, financiar pesquisa é um investimento que a gente faz no país e nas pessoas do país. Aqui na UFMG a gente tem uma universidade que é muito rica em áreas de pesquisa, então para nós, e somos a principal universidade no estado e uma das principais no país, então é um investimento fundamental para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Agora, professora Ana, pesquisando para fazer o levantamento de dados para essa entrevista, ao pesquisar financiamento de pesquisa no Brasil, eu encontrei estudos de várias universidades e só foram apresentados dados negativos, como se a gente não tivesse uma situação necessária no Brasil para o financiamento da pesquisa. A situação no país é realmente tão ruim assim? Primeiramente, muito obrigada pelo convite e bom dia a todos. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, da mesma forma como o Martim colocou, que é um investimento na sociedade, é um investimento nas pessoas, né? É um investimento na economia, que hoje é um grande problema para o nosso país, para o nosso estado, porque sob vários aspectos. Diferentemente do que é feito no exterior, em outros países, as empresas e a sociedade, né, o setor privado, ele investe em ciência e tecnologia. No Brasil, pouco é feito nesse sentido e o investimento para pesquisa, inovação, educação, ele é concentrado nas verbas governamentais. E também, diferentemente de outros países, no Brasil a ciência, que é uma força motriz para a inovação, para a geração de novos produtos, para movimentar a economia globalmente, né, inclusive, é centrado nas universidades. São poucos os institutos de pesquisa independentes das universidades, né? E assim como são poucas as empresas que investem em pesquisa e inovação. Então nós somos muito dependentes do ponto de vista da nossa economia, né, de geração de conhecimento dentro das universidades. A gente importa muito conhecimento, muita tecnologia, né, que é um diferencial para países como os Estados Unidos
Inglaterra, e somos muito dependentes dessas tecnologias importadas. Então, para fazer diferença na nossa economia, nós precisamos reverter esse papel. E está dentro da universidade essa perspectiva. Um dado interessante é que, no caso dos Estados Unidos, o setor privado financia mais a pesquisa aplicada já desde o fim da Segunda Guerra, e desde 2015 o setor privado bota mais dinheiro que o setor público em pesquisa básica também. Então, assim, eu concordo 100% com o que a professora Ana Paula mencionou. Ao mesmo tempo, eu não quero passar a mensagem de que o Estado não tem que investir em pesquisa, inovação e educação. Eu acho que todos esses países têm um forte investimento do Estado, que é potencializado pelo investimento do setor privado. Então, eu acho que, como estratégia e planejamento estratégico do Estado, a gente está numa situação um pouco complicada, que já vem se alastrando há alguns anos, de um estagnamento ali no valor investido. E também a gente carece de um setor privado que tente fortalecer esse investimento em pesquisa, educação e ciência de uma forma geral. Mas antes de a gente entrar nessa questão de como que a gente poderia, a universidade pública em especial, firmar mais parcerias com empresas privadas para haver mais investimento, o que nós temos hoje de dinheiro investido no país em ciência, ele é suficiente? No meu entendimento, não. Durante algum tempo, nós tivemos investimentos que realmente impulsionaram pesquisas, publicações, formação de recursos humanos, aquisição de novos instrumentos, equipamentos, que é uma questão muito sensível para você acompanhar a pesquisa de alto nível, né, internacional. Então, nós começamos a dar passos mais promissores nesse caminho, mas recentemente esse investimento, como o professor Martim falou, ele estagnou, isso já vem de algum tempo, e o cenário atual, né, nesse ano, ele é bem mais preocupante, em função até mesmo da situação da FAPEMIG, né? Se você for comparar com um estado como São Paulo, por exemplo, nós não precisamos de ir muito longe, né? Conhecendo os laboratórios, o que é feito de investimento pela FAPESP, né? A política nós não estávamos discutindo aqui, não é nem de financiamento, é de investimento, né? Isso não pode ser considerado como gasto público, né? É um investimento realmente. É muito discrepante, né? Então, para acompanhar, e capital intelectual não falta. Eu acho que nós temos, principalmente a UFMG, ela tem uma capacidade de formação, ela tem recursos humanos altamente qualificados para acompanhar essa pesquisa de excelência, né, atualizada, e absorver o que vem, o que é gerado lá fora e transformar, né? Porque a universidade hoje, as universidades no século passado, elas tinham um papel de transmissão de conhecimento. Hoje é impossível uma universidade não gerar conhecimento, né? Nós vamos ficar muito defasados. E o financiamento é essencial para isso. Agora, professores, nós falamos aqui sobre a realidade dos outros países no exterior e a realidade do Brasil. Como que aqui de dentro, especificamente da UFMG, nós podemos agir, professor, para a gente firmar mais parcerias com as empresas privadas, para trazê-las para auxiliar esse financiamento da pesquisa? Porque nós sabemos que muitos profissionais que são formados pela UFMG, eles vão atuar em grandes empresas e ajudam elas a aumentar o seu próprio lucro. Então seria uma contrapartida interessante que as empresas investissem mais em pesquisadores e na pesquisa na UFMG para ter, de fato, uma contrapartida. Bom, aqui na UFMG a gente tem a CTIT, que é encarregada, nosso NIT, é encarregada de realizar toda essa transferência de tecnologia para o setor privado. Então, tudo que tem a ver com demandas associadas à proteção intelectual,
patenteamento, tudo isso é feito via a UFMG. Então, por um lado, a relação com o setor privado está sendo muito bem conduzida pelos professores Gilberto Medeiros e Rodrigo Ribeiros, assim como os diretores e vice-diretores anteriores, com relação a essa transferência tecnológica e a negociação associada às proteções intelectuais e ao uso dessa tecnologia. O segundo ponto que você levantou está associado com o uso de mão de obra qualificada gerada pela UFMG. Aí eu acho que foge um pouco da área de ação da UFMG o reconhecimento no mercado privado de um profissional altamente qualificado. O que eu posso dizer é que em países mais desenvolvidos, esse doutoramento, essa pós-graduação em instituições de primeira linha, com certeza são um atrativo muito grande para as empresas. No Brasil, eu acho que a gente tem uma tendência a que isso vem sendo reconhecido e cada vez mais as empresas estão procurando esses profissionais. Existe aqui no Brasil a ideia de que o doutor formado ele tem que ser direcionado exclusivamente para a docência e isso não é o caso. Então, num país como os Estados Unidos, de 10 doutores, 3, 4 vão para a docência, o resto vai para o mercado de trabalho, mas que sabe valorizar essa capacidade técnica. Então, eu acho que aqui a gente está falando de, como a gente conversou no início, uma maturidade necessária do setor privado em valorizar isso. Do ponto do Estado ou do governo federal, o que a gente tem que entender é que esse doutor no mercado de trabalho, consequentemente, vai fazer que o nosso sistema de produção, seja ele qual for, seja muito mais eficiente e que a tecnologia, como a professora Ana Paula mencionou agora há pouco, seja também desenvolvida no setor privado. Então, toda a responsabilidade de geração de conhecimento e tecnologia, assim como de inovação, novos produtos, está recaindo sobre o setor público. E isso eu acho que é um erro estratégico muito grande. Agora, a UFMG, professor, na opinião do senhor, pela experiência do senhor, enquanto pesquisador e diretor na Fundeb, ela tem buscado parcerias com as empresas privadas para que elas vejam a possibilidade de investir na UFMG e nos pesquisadores? Tem buscado muito. Se a gente analisa o número de patentes por ano que a UFMG possui e o número de transferências tecnológicas, a UFMG sempre é referência. Na área da professora Ana Paula, por exemplo, ela é uma referência no país. Então, isso tem acontecido na UFMG. A pergunta será que é suficiente? Será que nós temos que avançar ainda mais? Eu acho que o caminho é muito grande ainda a ser percorrido. A gente está procurando, e agora como diretor da Fundeb, estamos procurando novas alternativas para fazer e melhorar essas parcerias. Então, desde a formação dentro das empresas, através de cursos oferecidos para as empresas, de profissionais, aí já mais uma prestação de serviços mais pura e simples, até de uma relação para financiar laboratórios internos dentro da UFMG, ou até somente olhando para o universo de pesquisa, como potencializar essa pesquisa dentro da UFMG, visando essa relação com a empresa. Se vocês me permitem, eu acho que de um período para cá, com a nova lei, o novo marco legal de inovação, e a resolução da UFMG que norteia e que dá as diretrizes para esse relacionamento, eu acho que nós temos agora novas perspectivas, um ambiente jurídico muito bem estabelecido, claro, e que eu acredito que nós vamos colher os frutos disso. Eu acho que a UFMG está atenta, a UFMG vem estabelecendo e vem construindo essa política de inovação já há algum tempo, e eu acho que nós fizemos um esforço muito grande de bater recordes em depósitos de patentes. Agora nós temos que transformar essas patentes em produtos, especialmente no momento de crise
do financiamento, do crise na economia, isso é uma questão estratégica muito importante, não só para a UFMG, mas para a sociedade como um todo. Agora, professora, a gente fala sobre como que funciona o cenário no exterior, o cenário no Brasil, e há um fenômeno que é muito citado quando a gente vai pesquisar essa questão de pesquisadores realmente aqui no Brasil, que é o fenômeno da fuga de cérebros. Muitos pesquisadores que foram capacitados, foram formados por universidades públicas brasileiras, mas que acabam sendo reconhecidos e um reconhecimento moral e também financeiro no exterior. Como que nós podemos agir no referente a esse financiamento da pesquisa e a valorização do pesquisador no país para evitar a fuga de cérebros? Esse é um fenômeno que, especialmente em momentos como esse, ele se acentua, né? E eu acho que, por um lado, nós podemos olhar sobre um aspecto positivo, que eu tenho, por exemplo, ex-alunos que hoje estão trabalhando no Crick Institute, em Londres, estão no NIH, né? E isso fala muito significativamente da capacidade de qualificação dessas pessoas formadas na UFMG, né? Então, isso é um aspecto positivo que todos nós temos que reconhecer, que esses profissionais estão indo para o exterior e estão muito bem colocados, desempenhando muito bem suas funções. Mas, ao mesmo tempo, isso é um prejuízo enorme para, não só para a UFMG, porque são pessoas que poderiam estar ainda trabalhando aqui, mas para o país como um todo. Certamente, esses profissionais estão gerando conhecimento, novas tecnologias, né, que vão beneficiar esses países aonde eles estão trabalhando, né? Então, a melhor oferta de posições de trabalho para esses, e o reconhecimento das empresas de que são pessoas que vão fazer a diferença aqui é um papel que a UFMG pode ajudar a fomentar, né, na comunidade, na sociedade, mas como o Martim falou, não é uma responsabilidade única da instituição, né? Agora, no âmbito do governo federal, absorver, mesmo que temporariamente com o fomento das bolsas, nós tivemos aí bolsa de atração de novos talentos por um tempo, isso foi fundamental. Eu recebi pessoas que tinham passado 3 anos em centros de excelência fora do país e eles voltaram e replicaram esse conhecimento aqui, né? Foram importantíssimos para ajudar a formação dos nossos pós-graduandos, dos nossos alunos de graduação, né? Trazendo conhecimentos novos, não só do ponto de vista teórico, porque o conhecimento teórico ele é mais facilmente absorvido, mas do conhecimento prático, que na minha área, por exemplo, é fundamental, né? Então, nós tivemos durante algum tempo esse tipo de alternativa. Obviamente que com a crise econômica esse processo ele está muito mais restrito, né? Eu acho que, além disso, tem o aspecto legal. Então, hoje em dia, um professor, para entrar na UFMG, ele entra em toda a nossa escala, na escala profissional que a gente tem aqui dentro da carreira docente, ou a gente entra no escalão mais baixo ou no mais alto. Então, nós agora podemos contratar um professor que é adjunto assistente, né, que é recém-contratado, que é geralmente um perfil de um professor que recentemente terminou o doutorado, fez um pós-doutorado, ou a de um professor titular, que já é um professor que internacionalmente reconhecido, com uma bagagem de pesquisa importante. Essa lei impede muito a contratação de um professor a nível de professor associado. Um professor que já tem uma certa experiência internacional e quer se destacar ou quer montar um laboratório. Então, isso é um impedimento legal que, na minha visão, faz muito dano não à fuga de cérebros, ao intercâmbio de cérebros, porque não é somente a fuga. Eu acho que a fuga é natural, como a professora disse, até
bem-vinda que alunos nossos tenham posições de relevância em universidades internacionais. O problema que a gente tem é a atração de professores, pesquisadores de renome em toda essa gama da carreira acadêmica para o Brasil. Mas eu falo porque a Folha de São Paulo fez um estudo recente e apontou que o desemprego entre mestres e doutores nem chegou a pontuar tanto os pós-doutores, quem realizou o pós-doutorado, chega a 25% no Brasil, bem mais alto do que a incidência do desemprego na população em geral. Será que no Brasil as empresas privadas, principalmente, porque não dá para o Estado absorver todo mundo, a gente sabe disso, mas as empresas privadas não valorizam quem realizou uma pesquisa de mestrado, de doutorado, um estudo de pós-doutorado? Não teria uma visão, uma cultura de que essa pessoa, no que a professora falou agora, por exemplo, da questão da prática. Às vezes, para quem está fora da academia, acha que um pesquisador não se envolve com a prática, que ele não vai entender o funcionamento de uma questão na prática, ele fica só refletindo sobre uma questão. Não teria um pouco essa visão no Brasil que impede um pouco o avanço e a valorização da ciência? Eu acho que sim, mas nessa pesquisa a gente vê que o número, essa pesquisa da Folha de São Paulo, nessa nota, também eles discutem o número de doutores e as áreas de formação. Então, nesse conjunto de doutores formados, tinha um percentual muito grande de doutores na área de educação. Então, de certa forma, o que eu estou dizendo é que nossa capacidade de formação de doutores ainda está muito longe da necessária, para ter um país que é gerador de conhecimento e de tecnologia, certo? Ao mesmo tempo, o mercado, o setor privado, ele tem ainda uma deficiência em uma falta de maturidade em visualizar os benefícios desse pessoal qualificado dentro dos seus, da sua empresa. Talvez na área de farmacologia seja um pouquinho diferente, porque eles são mais valorizados, mas nas áreas de engenharia, com certeza que ao avaliar o custo-benefício entre um doutor e um não doutor, as empresas, lamentavelmente, continuam sendo tendenciosas. Mas isso toca numa questão que nós já abordamos aqui. O baixo investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento do setor privado. Porque se uma empresa vai contratar um engenheiro para executar uma obra, ele provavelmente vai contratar o graduado, o recém-graduado. Mas se ela vai contratar para investimento numa nova tecnologia, na implantação de uma nova tecnologia, ela teria que contratar um doutor. Mas como as empresas não investem em pesquisa e desenvolvimento, elas preferem, pelo menos na minha área, muitas delas importar uma tecnologia do que absorver aquilo que é desenvolvido aqui, que está às vezes no estágio, já é uma patente, mas que precisa ser transformada em produto, não é uma cultura do setor privado aqui no Brasil. Então, realmente, uma coisa está conectada à outra, né? Os nossos doutores, pós-doutores, eles são excelentes, mas eles não encontram, e aí a gente tem essas taxas de desemprego elevadas, por quê? Porque as empresas não estão desenvolvendo pesquisa e desenvolvimento aonde, né, eles poderiam se inserir para contribuir para esse processo. Agora, professores, um estudo foi realizado pela USP, um estudo recente, falando sobre a situação do financiamento de pesquisa no Brasil, e foi identificado, como nós já falamos aqui, que os maiores financiadores de pesquisa no Brasil são órgãos ligados direto e indiretamente ao governo, ligados principalmente aos ministérios. Qual que tem sido o peso, professor, especificamente para a situação da UFMG, em uma situação de crise econômica no país, desse financiamento estar diretamente ligado ao governo? Olha, o prejuízo ele já se faz sentir, né? A redução do número de projetos,
Pode ser que isso tenha um impacto na absorção de novos candidatos aos programas de pós-graduação, porque se você não tem recurso, como você vai aceitar um aluno para orientar, né? Na questão de tornar nossos equipamentos obsoletos ou incapazes, a gente ser incapaz de utilizá-los porque falta manutenção. Então, é toda uma miríade de aspectos que acabam se somando para que o prejuízo seja realmente e que se torne muito difícil fazer pesquisa em circunstâncias como essa. Nós já tivemos momentos de crise como esse, a UFMG, eu até trago uma mensagem positiva, né? A UFMG ela tem uma capacidade de superação e de encontrar alternativas, né? Em outros momentos como esse, nós conseguimos manter a excelência e continuar sendo um diferencial. Mas o prejuízo não é só para a UFMG, o prejuízo é para a sociedade como um todo, né? Então, eu vejo, por exemplo, que em momentos como a crise que os Estados Unidos passou, né, em 2008, 2009, em nenhum momento eles deixaram de investir em pesquisa, porque eles sabem que a saída está relacionada com a inovação, com a dianteira nesse processo de geração de novas tecnologias, né? De a independência para a solução dos seus próprios problemas, enfim. Então, eu acho que seria muito importante que os governos enxergassem dessa forma o investimento em ciência e educação. O senhor percebe, professor, impactos para a UFMG especificamente, para outras universidades federais, dessa, digamos que, dependência da pesquisa de quase que exclusivamente de um financiamento vindo do dinheiro público? Claro. Dois aspectos. Eu acho que realmente essa dependência provoca que em qualquer momento de crise do Estado, a universidade vai sofrer. Tudo que está associado com ciência e tecnologia sofre imediatamente. E o impacto, como a professora mencionou, é muito grande, E a recuperação desse impacto leva muito tempo. Então, de certa forma, a gente tem que caminhar para uma dependência menor do Estado. Mas quando eu falo menor do Estado, novamente, eu não quero que fique a ideia de que a ciência e a tecnologia tem que ser financiada somente pelo setor público. Eu acho que o Estado, estrategicamente, tem que financiar com cada vez mais dinheiro. E o setor privado tem que entrar potencializando esse investimento na ciência e tecnologia, através de gerar que essa qualificação de mestrados e doutorandos que a gente faz seja muito mais interessante do ponto de vista de colocação vocacional no setor privado, como também financiando a geração de conhecimento para o uso de tecnologia dentro do Estado e do país. Então, eu acho que isso é fundamental. Tá? Eu acho que, lamentavelmente, a gente está tomando umas decisões estratégicas, tanto no Estado como no setor privado, que não são das melhores. Mas eu também concordo com a professora que a UFMG já passou por momentos difíceis e que a estrutura da UFMG e a abrangência dos cursos, assim como os diretivos na UFMG, eles estão conseguindo minimizar o impacto que essa crise está provocando aqui no Estado. Recentemente, a professora Sandra, nossa reitora, organizou um evento com todos os reitores e com o presidente da FAPEMIG, exatamente para discutir e fazer encaminhamentos para tentar sensibilizar o Estado sobre a situação que a gente se encontra neste momento. Agora, no ano passado, professora, a CAPES
que tem esse papel de cuidado, aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, declarou que a partir de agosto desse ano não teria mais dinheiro para poder pagar as bolsas. E depois o governo federal disse que não, que os pagamentos estavam mantidos. São duas situações muito discrepantes. O órgão dizendo que não tem mais dinheiro e o governo falando que não, que vai manter o pagamento das bolsas. A senhora hoje se sente confiante em relação à situação financeira da CAPES para esse ano? Olha, eu acho que nós não temos um cenário que a economia já conseguiu reverter, né, ou que o novo governo tenha conseguido reverter os problemas na economia, né? E aí, certamente, se há impacto na captação de recursos do governo, no gerenciamento, né, do caixa do governo, nós podemos ter impacto, sim, sobre o pagamento das bolsas, né? Eu não me sinto segura, eu acho que ainda pode ser que a gente tenha problemas, né? E que isso possa impactar com redução, né, no número de bolsas ofertadas pelos programas de pós-graduação. Qual que é a importância, professor, para quem está em casa assistindo? Qual que é a importância da CAPES, do CNPq hoje para esse financiamento de pesquisa no Brasil? Bom, o CNPq ele está mais focado no desenvolvimento de pesquisa. Então, ele é um financiador que vai tentar provocar ou financiar, investir na execução de projetos de pesquisa. A CAPES, ele é um organismo que está mais interessado na formação e a capacitação das pessoas. Então, a CAPES, ela é fundamental para, como a professora disse, financiar bolsas, viagens dos professores, atrair profissionais para o país. Então, quando a CAPES, e recentemente, semana passada, a gente teve o presidente da CAPES visitando o UFMG, ele exatamente mencionou que o seu orçamento está estagnado até uns 5 anos. Então, a gente pensa que estamos com uma formação de doutores e mestrandos que não defasada e não é suficiente para atender e para gerar o conhecimento do país que a gente quer. E, ao mesmo tempo, um orçamento da CAPES que está estagnado há uns 5 anos, isso provoca sérias dúvidas sobre como vamos conseguir fazer essa geração de conhecimento dentro das universidades. Então, o impacto é muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem a situação da FAPEMIG, que também chegamos a uma situação extrema este ano. Então, isso por que menciono a FAPEMIG? Porque as bolsas de mestrando e de doutorando, essencialmente, vêm uma parte da CAPES e uma parte importante da FAPEMIG. Então, a gente está numa situação de risco importante. Porque se a gente perde essas bolsas, a gente perde a possibilidade de formar mestres e doutores. Isso, o impacto econômico e teremos um social, contingente de jovens, né, somado aos números do desemprego, né, na sociedade como um todo, um contingente considerável, né? E é uma pena, né? Você forma um mestre e você tem a expectativa de que boa parte desses mestres vão para o doutorado e vão seguir a carreira acadêmica. E, infelizmente a gente tem alunos, né, optando por serem motoristas de Uber. Essa é um desperdício que o país não poderia se dar o luxo de ter, né? Como que os senhores no dia a dia têm lidado com isso? Certamente já tiveram estudantes que, por não conseguirem a bolsa, não podiam mais continuar com o mestrado, não conseguiam continuar com o doutorado, às vezes vindo até de outros estados, né, e as bolsas não são reajustadas. Como que fica isso no sentimento que eu falo do dia a dia mesmo, enquanto professor, de lidar com um pesquisador em início de carreira que não tenha o mínimo para poder continuar pesquisando, professora? É uma frustração, né?
E, ao mesmo tempo, do ponto de vista individual, né, da nossa frustração daquilo que do impedimento de levar a cabo, né, aquilo que a gente tem como meta, como objetivo, né, que depende essencialmente do outro, da capacidade do outro se dedicar. E se ele é impedido por causas alheias à sua vontade, né, isso é muito, muito frustrante. Mas também porque nós temos a noção da dimensão que isso tem para o país, para a economia, para a sociedade, né? Então, são momentos muito difíceis e que a gente tem que ter resiliência, ter capacidade de estimular ainda mais nossos estudantes, né? Para passar por essa fase complicada, né? Do ponto de vista da fundação, a gente está trabalhando muito em uma aproximação com as empresas para que as empresas sejam os financiadores dessas bolsas, sem o condicionamento de mercado, ou seja, com liberdade acadêmica, que é fundamental para que esse doutorando ele consiga gerar conhecimento em qualquer momento da sua vida. Não quero gerar ou seja, não creio que a universidade tenha que formar pessoas para o mercado. Sou contrário a essa ideia. Então, mas sim, eu creio que formar para a sociedade, para a sociedade como um todo. E eu acho que as empresas elas têm que perceber, e é aí onde a fundação vem trabalhando muito nos últimos anos, tentar perceber que essa formação e essa capacitação de profissionais diferenciados, isso vai trazer para elas e para a sociedade como um todo benefícios econômicos importantíssimos. Então, é isso que a Fundação vem fazendo, não somente na captação ativa de recursos para um financiamento de um projeto de pesquisa, mas na tentativa de conseguir programas de bolsas que permitam financiar e cobrir essas lacunas que o Estado está deixando. Mas tem alguma perspectiva, porque a gente, nesse estudo que a gente realizou para a gravação desse programa, depois dos órgãos, né, ligados diretamente aos ministérios, ao governo, entre os principais financiadores da pesquisa no Brasil estão as fundações. Tem alguma perspectiva de, digamos, uma bolsa Fundep, uma bolsa via Fundep para mestrandos e doutorandos na UFMG? As fundações, na verdade, a Fundep é uma fundação de apoio, não de amparo. Então, a gente não tem um recurso do Estado para financiar pesquisa no Brasil. Inclusive, eu vou além, eu acho que esse não é o papel da Fundação. O papel da Fundação é tentar fazer esse meio de campo ali, entre essa conexão entre a universidade e a empresa. Então, nós trabalhamos para tentar que as empresas consigam financiar essas bolsas. É diferente das fundações de amparo, como a FAPESP e a FAPEMIG, que essas fundações sim têm como objetivo e razão de existir o financiamento e a distribuição do dinheiro público. Tem outra figura de fundações que é muito comum em outros países, onde as fundações têm objetivos específicos. Por exemplo, uma fundação para a cura de um câncer específico. Então, ali a fundação tem como objetivo e razão de existir procurar recursos para financiar pesquisas no âmbito específico dessa pesquisa. Aqui no Brasil, a fundação de apoio, como a Fundep, ela tenta dar apoio e assessoria aos professores e coordenadores para que eles consigam realizar essa pesquisa de forma mais eficiente. Então, toda parte do dinheiro pode fazer toda a gestão do dinheiro público e do dinheiro privado para que esse professor tenha facilidade de realizar a pesquisa. Então, eu acho que mais do que financiar a bolsa, eu acho que cabe à Fundep tentar procurar alternativas para financiar essas bolsas de pesquisa em todo o âmbito do ensino, né? Agora, neste ano, a Fundep completa 45 anos de aprovação pelo Conselho Universitário da UFMG, professor. Qual que é hoje a importância, a conexão, a ligação realmente ali, o valor da Fundep para a UFMG, professor?
A Fundep é uma das maiores fundações, ou a maior fundação de apoio no país. Então, a Fundep tem um papel crucial do ponto de vista político e para dar suporte à pesquisa na UFMG e em outras apoiadas. Então, a gente vem na Fundação, estamos trabalhando muito conscientes da realidade e do prognóstico que a gente tem quanto ao financiamento de pesquisa. Então, para mim, é fundamental a Fundação, é minha visão que é fundamental a Fundação para procurar alternativas viáveis para que a UFMG consiga realizar o que ela se propõe, que é a geração de conhecimento no âmbito, em todos os âmbitos, além do mais que a gente tem a sorte de trabalhar numa universidade onde ela cobre praticamente todas as áreas da ciência e com uma qualidade excepcional. Então, o papel da Fundação é permitir e procurar alternativas para que a UFMG faça o que ela tem que fazer. Então, nesta nova realidade que a gente tem, nós estamos trabalhando desde processos de captação ativa para financiar projetos de pesquisa, na formação e na ajuda aos professores e aos laboratórios para que eles sejam mais exitosos na apresentação de projetos ou na procura por dinheiro e parcerias com outros institutos, e até em fazer um exercício um pouco mais futurista sobre como que a Fundação tem que se transformar para daqui a 10 ou 20 anos a gente tenha uma fundação que consiga acompanhar e dar suporte para uma universidade como a UFMG. Então, nós estamos trabalhando, nós somos conscientes da situação onde a gente, na qual a gente se encontra, e estamos trabalhando, pensando no presente e no futuro. Como a professora disse em várias oportunidades, o universo da inovação, desenvolvimento de patentes, essa aproximação com a empresa, a gente ainda tem muito caminho para ser percorrido, e eu acho que a Fundação é um instrumento que vai permitir à universidade realizar esse percurso. Agora, senhora professora, desse outro lado da ponta, né, com os estudos das vacinas, como que a senhora destaca a relação dos pesquisadores da UFMG com a Fundep e como especificamente o trabalho da senhora tem recebido esse apoio? Olha, eu tenho 22 anos praticamente de universidade e um relacionamento com a Fundep desde o meu ingresso na UFMG, fazendo gerenciamento dos projetos de pesquisa, e eu acho que a Fundep executa isso de uma forma excelente. Claro, né, isso tem variações ao longo do tempo, exatamente nesses momentos em que a gente tem menos recurso, né? É claro que a Fundep, gerenciando esses recursos, ela passa por momentos de dificuldade, né, e até nessa interface, na prestação de serviço, mas ela busca sempre muita qualidade nesse processo. E nós trabalhamos muito em rede de pesquisadores, né, pesquisadores do Brasil inteiro, e muitas vezes esses outros pesquisadores dessas outras instituições têm os seus recursos gerenciados, a parte do recurso que lhes cabe nessas redes gerenciados pela Fundep. E aí é muito bom ouvir, né, desses pesquisadores a eficiência que eles reconhecem na Fundep, até por comparação com fundações de outros estados com as quais eles têm interface, né? Então, ela é muito importante para esse suporte a nós pesquisadores, porque ele nos dá liberdade, né, para atuar naquilo que é a nossa vocação, a nossa função, de fazer a pesquisa, de conduzir os estudos no laboratório, né, sem se preocupar com ou se preocupar demais, né,
com aspectos como prestação de contas desses recursos, porque elas nos auxilia isso, a legalidade. Então a Fundep é muito importante, né, para que nós pesquisadores saibamos das questões legais e que a gente tenha esse arcabouço, essa estrutura nos auxiliando a aplicação correta dos recursos, né? Ela nos acompanha nesse aspecto. Então, ela facilita, né? E nos permite maior dedicação àquilo que realmente nós fomos formados para isso, né? Que é trabalhar como professores e pesquisadores. Então, eu vejo que nesse aspecto, né, a Fundep cumpre um papel muito importante, muito significativo para a universidade. Outros aspectos que eu acho que é importante ressaltar, né, está aqui o Martim falando, projetando a Fundep para daqui a 10 anos, né, é que a Fundep vem acompanhando esse desenvolvimento da universidade, esse caminhar da universidade em várias situações, como ele comentou, né, e nós comentamos também. Eu falo que a UFMG ela inova em inovação. Entre as universidades no Brasil, ela é pioneira em várias coisas, ela realmente é referência, né? Então, a Fundep vem acompanhando passo a passo esse processo dentro da universidade, com posturas inovadoras, incentivadoras, né? Então, acho que realmente são 45 anos, né? Que 45 anos com evolução, com crescimento, né? E eu fico muito feliz de saber que a Fundep pensa, né, nesse futuro, porque a universidade lida com pesquisa, com conhecimento, ela lida com o futuro, né? E a Fundep tem que também compartilhar disso aí. Agora, a gente já foi falando em alguns momentos aqui, mas agora a gente vai entrar na hora específica de falar sobre isso. Crise na FAPEMIG, professora. O que dizer, como lidar? Olha, nós já tivemos momentos como esse que foram muito significativos, né? Quando no governo Itamar Franco, quando o Itamar decretou a moratória, né, da dívida do Estado, nós tivemos um momento, foi praticamente assim 2, 3 anos depois da minha contratação pela UFMG, e nós sentimos drasticamente o impacto disso aí. Eu acho que no estado como Minas Gerais, a queda no fomento e uma situação como essa que a FAPEMIG está passando, ela tem impactos seríssimos na economia a serem sentidos num breve espaço de tempo, né? Minas vive um momento não só de problemas das contas do Estado, mas nós estamos vivendo um problema seríssimo numa área em que, numa economia pouco diversificada, né, extrativista, mineração, nós estamos vivendo um sério impacto, e que é um setor que movimenta outros setores da economia, que tem interface com outros setores da economia, e eu acho que o fomento em pesquisa, o papel que a FAPEMIG tem, permitiria a Minas diversificar um pouco mais a sua atividade econômica. Por exemplo, na minha área, né, biotecnologia, nós temos uma capacidade enorme para desenvolvimento, né? E então seria um setor, por exemplo, que Minas poderia lançar mão agora para movimentar a economia, para compensar, né, essa atividade menos diversificada ligada à agricultura, mineração, etc., né? Trazer royalties, criar empregos, gerar impostos, né? Então, é uma pena, e eu espero que as nossas autoridades tenham sensibilidade para não restringir ainda mais, né? Porque os nossos recursos
já não eram como os de São Paulo, né, o investimento da FAPESP, né? A gente sente quando a gente visita São Paulo, como que a infraestrutura para pesquisa, como que o ambiente para pesquisa e inovação é totalmente diferenciado, né? Que nesse momento que isso ainda seja sentido ainda mais aqui em Minas Gerais. Né? Eu acho que a situação da FAPEMIG, ela afeta até a produção de pesquisa no país inteiro. A gente fez um levantamento lá na Fundep sobre o número, cada vez que a gente publica um artigo científico e esse artigo é financiado ou parcialmente financiado por alguma instituição de apoio, aí os pesquisadores têm que agradecer o órgão financiador. Então, fazendo um levantamento de todos os artigos publicados na Web of Science desde 2011 a 2018, e lembrando que a Web of Science ele faz um recorte importante, deixando de fora áreas de humanas e linguísticas, por exemplo, literatura. Se a gente analisa toda a produção brasileira e a gente lista por órgão financiador, a FAPEMIG aparecia em 4º lugar depois do CNPq, da CAPES e da FAPESP. Então, o impacto a diminuição do investimento da FAPEMIG vai se sentir a nível nacional. Com certeza. Não tenho dúvidas. Então, é fundamental a participação da FAPEMIG. Eu concordo 100% com o que a professora mencionou. Na Fundep, o que a gente está tentando fazer na área de inovação é tentar ajudar os professores, inovadores e empreendedores que tenham ferramentas para realizar esse investimento. Então, a gente tem desde programas de pré-aceleração até aceleração, como é o Biotech Town, que o antigo diretor da Fundep está conduzindo, e concordo em tempo e forma com o que você acaba de colocar. Eu acho que o papel da FAPEMIG é fundamental para não somente gerar essa diversificação necessária enquanto a pesquisa e economia do Estado, como para a geração de conhecimento no país como um todo. Agora, pode falar. A FAPEMIG também teve um papel importante na questão da inovação e do empreendedorismo ao longo desses anos, não só no fomento à pesquisa básica ou mesmo a pesquisa aplicada. E eu acho que é muito interessante que a Fundep traga, né, para o rol das suas atividades essa preocupação com o fomento, especialmente nesse momento, ao empreendedorismo e à inovação, né? Porque a deficiência da FAPEMIG, se ela persistir, né, a gente espera que não, mas enfim, se ela persistir por algum tempo, ela vai ter um impacto também no fomento a essa área da inovação tecnológica, até dentro das empresas, a questão do empreendedorismo, que é uma das alternativas que são muito interessantes para esses jovens, né, que no momento não estão encontrando a bolsa, empregos, etc., por esses problemas que a economia vem enfrentando. Agora, professores, para a gente financiar, não tem... A gente financiar. Quem dera, né, se a gente pudesse financiar algo agora, né, nesse momento. Para a gente finalizar, professores, não tem como falar de financiamento de pesquisa sem citar conjunturas políticas do país. A gente teve agora, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro anunciando 2 medidas. Uma, ele disse que o investimento em educação e ciência no Brasil é muito alto se comparado a outro país, segundo ele, e que deveria ser feita uma lava-jato da educação para investigar especialmente nas universidades públicas em que está sendo aplicado o dinheiro. Nós sabemos que, ao se falar em universidade pública, há o tripé: ensino, pesquisa e extensão. E também foi dito, né, que vai haver um corte de quase 14 mil cargos de chefia nas universidades públicas, o que passa, inclusive, né, por cargos de liderança em laboratórios. Como que os pesquisadores na UFMG devem lidar com essa lava-jato da educação e com os cortes de cargos de chefia nas universidades públicas? Eu acho que com cautela, porque
A UFMG, como já mencionamos em reiteradas ocasiões, e também a Fundação, a gente tem a sorte de trabalhar numa universidade extremamente séria em todos os procedimentos, em todas as suas condutas, e assim como a Fundação tem um cuidado enorme com o uso do dinheiro público. Então, assim, a gente sofre auditorias constantemente. É verdade que, nos últimos anos, o número de auditorias, diligências e questionamentos a gente sente que foi incrementado grandemente, mas a Fundep, e assim como a UFMG, vem respondendo com tranquilidade qualquer questionamento sobre o uso do dinheiro público. Então, eu estou muito tranquilo enquanto a isso, dadas as instituições que a gente tem aqui no Estado. Quanto aos possíveis cortes, eu acho que o governo vem mencionando e se desmentindo em algumas... em vários momentos. Então, eu acho que a gente está com um governo que está começando o seu mandato. Eu acho que, se bem ele tem uma estrutura claramente muito liberal, eu acho que, lamentavelmente, eles ainda não têm experiências dirigindo o país. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela para ver quais são as ações que, de fato, vão ser realizadas. Então, assim, precaução, estar atentos, monitorando o que está vindo e preparado para ir lidando com esses problemas ou situações que a gente vai enfrentar. Então, assim, por enquanto, não gostaria de alarmar ninguém, porque eu acho que a gente tem condições de resolver e resistir, e, como a professora disse, resiliência, a universidade tem resiliência. Então, a gente vai considerar e vamos conseguir nos ajustar a essa realidade. Sim, eu acho que a gente tem que enxergar todo esse movimento e essas questões com muita serenidade, né? Todos nós, quando ingressamos como servidores públicos, nós sabemos que a lei, né, as regras, elas existem e elas são para ser cumpridas. Acho que a UFMG tem um cuidado, eu percebo isso, é um cuidado muito grande em seguir as orientações da legislação. Da mesma forma, né, essa interface com a Fundep, eu fico sempre me sentindo muito segura com o trabalho e as questões legais que nós estamos cumprindo isso aí, porque faz parte do nosso dia a dia, da nossa interface. Olha, professora, isso aqui nós temos que fazer dessa forma, essa orientação. Então, eu vejo com muita tranquilidade. Não acredito que nós devemos encarar isso como uma ameaça que é, de fato, um risco para a universidade ou uma situação. Eu acho que é bem do contexto político mesmo. Governos vêm, governos vão, e a UFMG continua como uma instituição sólida e que segue em frente. Então, professores, muito obrigado. Parabéns aí pela Fundep e pelos 45 anos de aprovação aqui pelo Conselho Universitário da UFMG. A gente encerra por aqui a entrevista. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Fica por aqui a edição deste mês do programa 2 Pontos. Você pode participar enviando críticas e sugestões para o nosso e-mail. O endereço eletrônico é tvufmg@ufmg.br. Muito obrigado pela companhia e eu te espero no mês que vem. Até lá!